Olá, estamos no dia 9 da nossa leitura do livro Uma Vida com Propósitos. E o tema de hoje é: o que faz Deus sorrir? Salmos 119, 135 diz: sorri para teu servo e ensina-me o modo correto de viver. O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida. E sendo agradar a Deus o primeiro propósito da sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz: descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Efésios 5:10. Felizmente, encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que agradou a Deus: Noé. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para seu próprio prazer e não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo. Então se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz: Noé dava alegria ao Senhor. Gênesis 6:8. Deus disse: esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus, é que você e eu existimos hoje. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais o amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com ele. Está lá em Gênesis 6:9. Eis o que Deus mais deseja de você: um relacionamento. Esta é a mais espantosa verdade do universo. Nosso Criador nos quer como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz: não quero sacrifícios, quero seu amor. Não me interessa por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use seu tempo para ficar ao lado dele. Esse é o motivo pelo qual aprender a amar a Deus e ser amado por Ele deve ser o maior objetivo de sua vida. Não há nada mais importante. Jesus chamou isso de o mais importante de todos os mandamentos. Ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Mas também, Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Imagine essa cena. Um dia, Deus aproxima-se de Noé e diz: estou decepcionado com esses seres humanos. Em todo mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas quando olho para você, começo a sorrir. Estou satisfeito com sua vida. Por isso, vou inundar o mundo e começar tudo de novo com a sua família. Quero que você construa um barco gigantesco que salvará você e os animais. Havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com a água que brotava do solo. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano, e mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, Noé teria de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou, nem apresentou desculpas. Confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra a sua promessa. O ajude em seus problemas e faça o impossível quando for necessário. A Bíblia diz: o que agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores. Sem nenhum sinal de chuva, ano após ano, ele era implacavelmente criticado, tido como louco que pensava que estava ouvindo a voz de Deus. Creio que os filhos de Noé ficavam constrangidos diante do barco gigantesco que estava sendo construído no seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Em quais áreas da sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar é um ato de adoração.
Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus também sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de morrer afogada exigiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse: Noé, construa qualquer embarcação do jeito que você quiser. Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, à forma e aos materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais a serem levados a bordo. A Bíblia registra o comportamento do patriarca. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Está lá em Gênesis 6:22. Repare que Noé obedeceu rigorosamente. E exatamente. Isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria algumas dúvidas, objeções e restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe peça, sem duvidar nem hesitar. Não embrome nem diga: vou orar a respeito. Faça sem demora. Todo pai sabe que demorar para obedecer é desobediência. Deus não lhe deve explicações, nem precisa apresentar o motivo para tudo que lhe manda fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus que uma vida inteira de discussões teológicas. Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência lidera a compreensão. Frequentemente, tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens que vamos obedecer. Fazemos uma lista de ordens das quais gostamos e que obedecemos, enquanto deixamos de lado as que consideramos absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que me magoou. Todavia, obediência parcial é o mesmo que desobedecer. A obediência incondicional é realizada com alegria e com entusiasmo. A Bíblia diz: obedeçam a Ele de coração alegre. Essa foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas, então eu te obedecerei até o fim da minha vida. Tiago, falando aos cristãos, declarou: nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Ela vem de graça, não pelo esforço. Mas como filho de Deus, você pode agradar ao Pai Celestial por meio da obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração, porque a obediência agrada tanto a Deus, você podia se perguntar: porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Deus sorri quando o louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele nossa adoração e gratidão. A vida de Noé alegrou a Deus porque o patriarca vivia com um coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Gênesis 8:20. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais como Noé fazia. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor e um sacrifício de gratidão. Louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que tem feito. Davi disse: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graças, e isso agradará ao Senhor. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graças a Deus. Quando trazemos deleite ao coração de Deus, nosso coração também se enche de alegria. Deus também sorri quando usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé uma simples orientação: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Deus disse: é tempo de seguir com sua vida. Faça as coisas que foram determinadas que os seres humanos fizessem. Façam amor com sua esposa. Tenham filhos, constituam famílias. Plantem e comam suas refeições. Sejam humanos. Foi para isso que os criei.
Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais. Ler a Bíblia, assistir aos cultos da igreja, orar ou compartilhar sua fé. E pense que Ele é indiferente às outras áreas da sua vida. Na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe da sua vida, quer você esteja trabalhando, quer brincando, descansando ou comendo. Ele não perde um único momento seu. A Bíblia diz: os passos dos justos são dirigidos por Deus. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Salmos 37, 23. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem agradar a Deus se você as fizer com uma atitude de louvor. Você pode lavar pratos, consertar uma máquina, vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura ou criar uma família para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza os talentos e as habilidades que Ele lhe deu. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta e tem prazer nisso. Ele fez alguns atléticos, outros intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música ou em milhares de outras habilidades. E todas podem trazer um sorriso ao rosto de Deus. A Bíblia diz: Ele modelou cada pessoa, uma por vez, e agora observa tudo o que fazemos. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só o agrada sendo você mesmo. Sempre que você despreza uma parte, está desprezando a soberania de Deus. Deus diz: você não tem o direito de argumentar com o Criador. Você é meramente um vaso de barro modelado por um oleiro. O barro não questiona: por que você me fez desse jeito? Deus também tem prazer em ver você se alegrar com as coisas que Ele criou. Ele deu olhos para apreciar a natureza, a beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores, e nervos sob a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, a Bíblia diz: Deus nos dá todas as coisas em grandes quantidades para o nosso prazer. Ele tem prazer até mesmo em observar o seu sono. O que Deus leva em consideração é a atitude do seu coração. Agradar a Ele é seu mais intenso desejo? Você precisa se perguntar. Este foi o objetivo da vida de Paulo. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor. Seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo com Ele no céu. Quando você vive à luz da eternidade, seu enfoque muda de quanto prazer posso ter nessa vida para quanto prazer Deus pode ter com a minha vida. Deus procura pessoas como Noé no século 21, dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz: lá no céu o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Você tomará providência para que agradar ao Senhor se torne o objetivo da sua vida? Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa que totalmente está entregada neste objetivo. A pergunta de hoje será: considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida preciso confiar mais nele? Que Deus te abençoe.